Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou Manolo Rodrigues, fotógrafo, sou espanhol, natural de Málaga, vivo no Brasil há quase 50 anos já, 40 e tantos anos. Sou um fotógrafo especializado em fotografar pessoas. Já tive na minha carreira mais de 5.430 e tantos casamentos, eventos feitos. Não sei quantas mil ensaios que eu já fiz. Capas de revista e catálogos de moda. Sou um fotógrafo de pessoas especializado em iluminação. Sou professor, onde eu ensino desde o iniciante até o fotógrafo avançado, e gosto muito das mentorias que eu faço. Eu tenho conseguido uns excelentes resultados com os meus alunos, e garanto que a educação é a parte principal hoje em dia para a gente conseguir realmente se superar e superar o mercado que está tão difícil e complicado nesse momento. Sou palestrante, instrutor da Fotos TV e da Educar, ok? E hoje eu vou fazer uma conversa com vocês sobre iluminação. O que acontece? Quando a gente fala sobre iluminação, existem N coisas, a luz natural, a luz artificial, de todas as formas, LED, flash, lanterna, não interessa. Iluminação é iluminação. Então eu vou dar alguns parâmetros hoje para vocês, para que vocês entendam, assim, de uma forma genérica, de uma forma geral, os conceitos que levam a gente a fazer uma iluminação bacana. E o que é uma iluminação bacana? É uma iluminação onde a gente perceba que houve uma preocupação do fotógrafo com aquela luz. Eu não sou contra, eu só não é a minha linha de trabalho. Aquele fotógrafo que simplesmente usa somente a luz natural e faz a captura somente com aquilo. O que acontece? Nada contra, mas um celular faz a mesma coisa, entendeu? Então, um smartphone, então, para que contratar um especialista se você pode fazer com smartphone? Essa é a minha definição de como que eu vejo a questão da iluminação, tá? De um fotógrafo. Não adianta nada você ter um equipamento fantástico e não usar. Então isso é uma regra importante que vocês devem seguir. E eu vou passar 3 coisas agora para vocês que eu considero muito importante sobre iluminação, e que muitas vezes, sobre flash principalmente, que as pessoas, ou os fotógrafos mais iniciantes, ou os fotógrafos até que já têm uma certa prática, eles acabam esquecendo de alguns detalhes que são muito importantes. Essas três questões são bem fáceis de vocês entenderem. Vou tentar explicar de uma forma sucinta, uma forma rápida, que vocês consigam ter um resultado na tua fotografia a partir de hoje, tá? A primeira questão importante, tá? Flash não é um estilo. Flash é uma ferramenta. Então, quando você usa um flash, você está usando uma ferramenta. Então aquele fotógrafo que não usa flash é porque na verdade ele não sabe usar uma ferramenta, tá? É a mesma coisa que você ter um computador e usar ele só para fazer texto, certo? É usar um equipamento eletrônico, o teu celular, só para fazer a ligação. É a mesma coisa. O flash é uma ferramenta de trabalho. Nada contra fotógrafos que gostam de usar a luz mais dura ou a luz mais suave, mas a gente tem que usar, certo? Então você tem que usar essa ferramenta, aprender, conhecer a tua ferramenta. Não adianta nada você ter um flash ultramoderno e não conhecer todos os recursos que essa tua ferramenta te proporciona, certo? Vocês têm que lembrar que
Com um flash eu consigo tanto uma luz dura, como uma luz suave, uma luz bem restrita, uma luz muito espalhada, e cada um cria o seu estilo, certo? Existem fotógrafos tipo o Terry Richardson, que usa o flash direto, quase que em cima da câmera, trabalha com moda, famosésimo, faz um trabalho muito bom, muito interessante, mas o estilo dele não serve para mim. Certo? Eu sou um fotógrafo que gosta de várias luzes, gosta de uma luz de recorte, gosta de uma luz de detalhe, e uma luz muito chapada para mim não serve. Então, flash não é estilo. Usar ou não usar não é estilo, certo? Flash é uma ferramenta, e quanto mais você aprender a usar essa ferramenta, melhor e mais recursos você vai ter, certo? A segunda questão importante que a gente tem que colocar aqui é sobre a famosa lei do inverso do quadrado. Essa é uma lei que os fotógrafos tendem a não querer usar e não querer aprender sobre ela. O que a gente tem que entender dessa lei? Primeiro, ela nos mostra como que a luz se expande. Da hora que ela é feita, a hora que ela é criada pelo flash, pela lâmpada ou qualquer coisa, até a hora que ela encosta no objeto que eu estou fotografando. Então, a luz ela vai se expandindo de uma forma cônica. Mas não é uma forma cônica quadrada, é uma forma cônica redonda. Então, é uma expansão como se fosse uma pedra jogada no lago. A água vai se expandindo e a luz funciona exatamente da mesma forma. Essa lei, a lei do inverso do quadrado, ela se aplica a toda e qualquer forma de onda. Pode ser onda de rádio, onda de água, luz, som, não importa. Ela sempre vai funcionar exatamente da mesma forma. E o que essa lei, de uma forma simples, nos coloca? Que essa onda, vamos falar da luz, ela perde intensidade a cada dobro da distância a um fator de 4. Ou seja, a cada dobro da distância a luz perde 4 vezes a sua potência. Isso é legal da gente entender bem, porque você não precisa nem de fotômetro, você não precisa nada para conseguir uma intensidade interessante. Vamos dar um exemplo fácil. Eu quero fazer uma luz de recorte, então eu quero que essa luz esteja mais forte do que a minha luz da frente. Ok? Então eu tenho que colocar ela mais próxima da parte de trás, ou usar uma potência mais forte do que a iluminação que eu tenho na frente. Certo? Então o que acontece? Essa regra, como ela se aplica geral, o que você tem que entender é que quando o flash é criado, a luz é criada pelo flash, pela lanterna, por onde for, a cada dobro de distância, então a 1 metro ela tem a potência integral, 100%. Se eu colocar essa minha luz a 2 metros do meu cliente, ela já perdeu 25% da luz. 25 não, ela só tem 25%, ela perdeu 75% da luz. Certo? Por quê? Se 100% eu divido por 4, dá 25. Então, a 2 metros, a mesma luz que aqui a 1 metro eu tinha 100% de potência, a 2 metros eu vou ter unicamente 25% dessa luz. Se eu colocar o meu objeto a 4 metros, que é o dobro de 2, vocês estão vendo? É interessante é que é sempre ao dobro, tá? Então, se eu coloco o meu objeto a 4 metros agora, eu só tenho 6% daquela luz inicial. Se eu coloco o meu objeto a 8 metros, eu só vou ter 1,5% da luz. Porque é sempre dividido por 4. É fácil, certo? Então o que acontece? O que eu tenho que lembrar é que essa potência da luz, ela existe uma perda. Por quê? Porque os raios eles vão se dissipando
o espaço entre os fótons vão ficando maiores. Então a luz chega de uma intensidade menor. Uma questão interessante nisso é que, se vocês perceberem, do 1 metro até o 2 eu já perdi 75%. Mas a partir de um certo momento, essa perda em questão de distância, ela diminui muito. Então, a lei do inverso do quadrado ele é importante porque ele me permite isolar o fundo, ele me permite deixar o fundo mais ou menos iluminado com aquela luz, ela me permite distribuir a luz de uma forma mais homogênea, fazer com que um grupo de pessoas, por exemplo, eu vou fotografar 10 pessoas, eu quero que essa luz fique homogênea entre as 10 pessoas. Não adianta eu colocar o flash a 2 metros de distância. Por quê? Porque a luz ela vai estar muito concentrada. O feixe da luz ele ainda não abriu o suficiente. Então, para que isso aconteça, eu preciso colocar esses meus clientes com uma luz no mínimo 4, 8 metros de distância, e para eu conseguir espalhar muito bem a luz e nenhum deles ficar com uma luz mais fraca e outro mais forte, certo? Então, a lei do inverso do quadrado é exatamente isso. A cada dobro eu perco 4 vezes a potência. Se você faz um cálculo simples, se a 1 metro você usa 22, é fácil, você perdeu 4 pontos. Se eu colocar o meu objeto a 2 metros, 22, 16, 11, 8, 5, 6. A 2 metros eu tenho que usar 5, 6. Pronto, resolvido o meu problema. Então, quanto mais longe o meu objeto estiver, essa perda começa a ser menor. Ok? Muito bem. A terceira questão muito importante sobre iluminação com flash é que o tamanho da fonte luminosa, ela importa e muito. Por que ela importa? Porque esse tamanho ela vai me causar uma envolvência no meu objeto, tá? Ou uma dureza. As pessoas entendem a luz dura apenas como uma luz direta. Não. Se eu pegar um octa, certo? E colocar ele, vamos colocar um exemplo, um octa de 1 metro, 1,20 metro. Colocar esse octa a 10 metros de distância, a luz dele se torna dura. Por quê? Porque o tamanho dele em relação ao objeto que eu estou fotografando, ele começa a ficar cada vez mais longe, ele começa a diminuir. E justamente como a dureza ou a suavidade está ligada diretamente ao tamanho. Ou seja, quanto maior a minha fonte luminosa em relação ao objeto, vamos supor que eu vou fotografar esse lápis. Se eu colocar a minha iluminação, o meu flash, aqui perto, ele vai ser muito grande em relação ao meu lápis. Então, a luz ela vai envolver esse meu lápis e automaticamente eu vou ter uma luz mais envolvente, mais suave. Se eu for afastando o meu flash, a minha luz vai ficando cada vez menor em relação ao flash e com isso eu não vou ter mais a envolvência, eu vou ter uma luz dura, certo? Então o que faz a luz ser dura é o tamanho, não o tipo da fonte. Eu posso fazer esse flash que todo mundo diz que ele é uma luz extremamente dura. Se eu usar ele muito perto do meu rosto, ele vai ser uma luz suave. Por quê? Porque o tamanho dele em relação à área que eu estou fotografando é muito grande, certo? Então, pensem sempre no tipo de modificador que vocês vão usar e o tamanho que ele vai ter com o que você está fotografando. Então, quanto maior, mais envolvimento, a luz mais vai envolver o objeto e mais suavidade eu vou ter. Quanto menor a minha fonte luminosa,
vai ser mais dura a minha imagem, a minha fotografia, a minha luz. Ok? Todos os estilos funcionam, tá? Todas as formas funcionam. Se eu quero usar uma luz mais dura e uma luz mais suave, ótimo. Aí é que está o truque da questão interessante de uma boa iluminação. Então, uma luz de recorte, normalmente, é uma luz mais dura, não pela intensidade, e sim pelo tipo de modificador. Ok? Entendido? Certo? Muito bem. Uma outra questão importante, referente a quem gosta ou quem pretende fotografar com flash, ou ser um pouco mais especialista na questão da iluminação, é a utilização de um fotômetro. Por quê? O fotômetro nada mais, nada menos que ele vai medir a lei do inverso do quadrado da distância. Ele já vai me dar um resultado muito mais fácil, um resultado muito mais prático, que eu não vou precisar fazer contas, tá? Mas não é essencial. Eu posso fazer conta? Posso. Até alguns alunos meus ficam admirados porque eu monto um set de luz para eles e eu digo exatamente a luz que vai estar, que é para usar na câmera, naquele flash, naquela posição, sem precisar de fotômetro. Lógico, 44 anos de fotografia me possibilitam isso. Eu já faço a conta mentalmente. Então, eu muitas vezes uso o meu fotômetro, mas eu estou fazendo a conta mentalmente, para não perder essa habilidade que eu conquistei durante os anos. Por quê? Porque eu nem sempre tive fotômetro. Eu usei durante 20 anos da minha carreira, eu não tinha fotômetro. Então, eu tinha que fazer o cálculo realmente de cabeça. Então, hoje, a relação do custo de um fotômetro, ele é muito barato pela qualidade que ele me dá, pela tranquilidade e pela facilidade, certo? Então, um conselho que eu sempre uso é: comprem, estudem muito bem o teu fotômetro, aprendam a usar e usem. Eu tenho conhecidos que tem fotômetro e fica na mala. Já chegou até a pilha vazar dentro do fotômetro por falta de uso, por nunca usarem. Então não pode, tá? Fotômetro, ele, na minha opinião, hoje, ele é essencial para quem gosta de fotografar com o flash e ele facilita, ele é uma ferramenta. Então, se ele é uma ferramenta boa, a gente tem que usar. Certo? Ah, Manolo, mas eu não entendo como é que isso funciona. É muito simples, tá? Nós temos duas formas de luz. Ah, é a suave, a dura? Não, 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 não. Isso não é forma de luz. A forma de luz é a luz incidente e a luz refletida. E é aqui que é o interessante. Porque quando você tem a luz incidente, é uma luz que ela se altera o tempo inteiro. Mas a luz refletida, ela não se altera. Tá, Manolo, não entendi. Volta lá, me explica de novo. A luz refletida é toda luz que bateu no objeto, qualquer que seja, e voltou para o espectador. Ou seja, vocês só estão me vendo porque uma luz bateu em mim e voltou para a câmera. Essa é a luz refletida. Essa luz é a luz que a câmera mede. É a luz refletida. E uma das características da luz refletida é que ela não se altera independente da distância. Aí é que está o negócio legal. Porque quando a gente mede a luz ambiente, ou seja, agora vocês estão me vendo porque existe uma luz ambiente. O flash é uma luz que ela ainda não existe. E isso é uma das dificuldades que os fotógrafos têm. Eles não conseguem imaginar a luz do flash. E é aí que está o estudo de vocês. E é aí que o fotômetro entra, porque ele te permite uma antecipação que ainda não existe. A luz do flash, ela ainda não existe. Então, aqueles fotógrafos, me perdoem quem gosta, certo? Ótimo,
cada um faz como quer. Mas aquele fotógrafo que só usa luz natural é porque ele não sabe usar a luz incidente, ou seja, a luz do flash, que ela ainda não foi criada, certo? Muito bem, vamos voltando a nossa dois tipos de luz. A luz refletida é a luz que a câmera mede, certo? Ok? Essa luz, ela não se altera de acordo com a distância. Se eu medir a luz na minha testa e for a 10 metros de distância, a luz é a mesma. Se eu for a 100 metros, a luz é a mesma. Se eu for a 1000 metros, a luz é a mesma. Se eu for a 50 quilômetros, a luz é a mesma. Ela não se altera nunca mais. Agora, a luz incidente, essa sim. A luz incidente é a luz que ainda não bateu no objeto que eu estou fotografando. Essa luz, ela se altera de acordo com a distância entre ela e o objeto que está sendo fotografado. Deixa eu pegar aqui. Se eu pegar a luz aqui do meu smartphone e colocar aqui, a hora que eu for afastando a minha luz, vocês conseguem ver que ela vai ficando mais fraca ou mais forte. Essa luz aqui é a minha luz incidente. A minha luz refletida, ela não se altera. Então eu posso aproximar do meu rosto, ela continua igual, ela continua sempre igual. Agora, a minha luz incidente, ela diminui. E o fotômetro, ele vai me medir justamente a luz incidente. Qual a diferença de você medir a luz incidente e a luz refletida? A luz incidente, ela é mais pura. Então, o fotômetro consegue fazer uma leitura muito, mas muito mais precisa do que a luz refletida. Mas por quê? Simples, porque a luz refletida, ela sofre com o que ela iluminou. Ou seja, a luz refletida que está batendo na minha camisa está voltando com uma intensidade de azul diferente que a luz da minha testa está voltando. Então ela sofreu uma influência daquilo que eu estou utilizando, do que eu estou iluminando. Então, se eu fotografo uma coisa vermelha, uma parte daquela luz, ela está voltando com ondas vermelhas. É óbvio, chama-se color cast. Então, a luz incidente, ela não sofre nada. Porque quando eu for fazer a minha medição com o meu fotômetro na minha testa ou aqui, automaticamente, o que vai acontecer? Eu só estou pegando a luz incidente, então ela é muito mais pura, ela não está sofrendo nenhuma influência externa, certo? Então, o uso do fotômetro é super recomendado e eu acho assim que vale muito a pena o fotógrafo ter e utilizar. A grande vantagem do fotômetro é você conseguir de uma forma rápida escolher o teu modificador, a tua distância, sem ter que ficar fazendo muitos testes. Então ele te ajuda bastante. Eu quero que a minha luz de recorte, a minha luz de cabelo fique 2 pontos mais forte, ou 1 ponto mais forte do que a luz da frente. Ok, então o fotômetro vai me dar essa diferença e eu vou conseguir fazer ele tranquilamente, certo? Uma outra questão que é importante, que vocês podem pensar quando a gente vai iluminar, é a gente conseguir um certo equilíbrio. Esse certo equilíbrio, ele vai me dar uma certa tranquilidade na minha fotografia, na forma como o meu cliente está vendo essa minha fotografia. Então esse equilíbrio ele pode ser tanto o equilíbrio da luz refletida, que é a minha luz de ambiente, e a minha luz de flash, ou entre a luz dos flashes, certo? Então, quando você, como profissional, consegue encontrar esse equilíbrio,
tá? É muito bom, porque você pode usar apenas uma fonte de luz e você conseguir visualmente a ideia de 2 fontes, 3 fontes de luz. Por quê? Porque ele fez um equilíbrio entre a minha luz do ambiente e a luz gerada por aquele equipamento, certo? Então, procure sempre esse equilíbrio. E, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tem que pensar que a gente pode não usar esse equilíbrio, que também é uma forma de criar um estilo fotográfico. Então, eu conheço muitos fotógrafos que usam uma única fonte de luz, bem marcada, para que fique aquele famoso contraluz, aquele detalhe, aquelas fotos que o pessoal faz muito de gestante, da barriga, só um pedaço da cliente iluminada, ou uma fotografia de retrato. Fica muito lindo, eu gosto, uso bastante, tá? Mas quanto mais você aprender a usar o equilíbrio, melhor você vai conseguir mostrar um estilo verdadeiro na tua fotografia. E aí é que entra a questão importante. É você mostrar um estilo que outras pessoas têm dificuldade em alcançar. Aí você se destaca no mercado, certo? Outra questão que eu gostaria de colocar para vocês é sobre os modificadores. Não adianta nada você ter o fotômetro e ter um monte de equipamento, ter um monte de flash e não usar o teu modificador, certo? Eu conheço fotógrafos que tem um kit completo e só usa uma fonte de luz e não usa mais nada, tá? Não adianta. Você tem equipamento, você tem que usar. Você tem modificadores, você tem que usar os teus modificadores, certo? Por quê? Porque cada estilo de fotografia exige um modificador diferente. Nós temos modificadores que eles nos dão uma luz mais dura, tipo as panelas, tá? E vamos voltar aqui um pouquinho. Por que a panela já era uma luz dura? Ah, porque ela joga a luz direto? Não, é porque ela é menor em relação àquilo que eu estou fotografando, ok? E temos modificadores que me geram uma luz mais suave, mais envolvente. Ah, eles são suaves porque ele tem um paninho branco na frente? Não. Se eu colocar esse mesmo modificador a 10 metros de distância, ele vai ser luz dura. Então, não é isso, é o tamanho. Quanto maior o teu octa, melhor é o teu resultado, tá? Mais suave ele vai dar. Então, se você me diz assim, Manolo, eu gosto de usar um octa de 60 centímetros. Ok, se tu gosta, continue gostando, mas tu nunca vai conseguir uma luz suave igual um octa de 1,20 m, certo? Então, vocês têm que pensar nisso como uma forma de você criar o teu estilo, certo? Modificadores menores, luzes mais duras, modificadores maiores, luzes mais suaves, certo? Muito bem. A distância que você usa o teu modificador também é importante. Então, se você usar um octa bem de perto, ele vai ser uma luz suave. Se você usar uma panela bem de perto, ela também vai ser uma luz suave, certo? Lógico, tem que ser muito perto para uma panela virar uma luz suave, mas funciona. Ela me permite, ela consegue fazer essa luz ficar suave. Procura sempre... Eu uso a seguinte regra, a base, tá? A base. Eu normalmente uso a distância inicial de 2 metros do meu modificador ao meu cliente. Por quê? Ah, porque a luz é melhor, pior? Não. É porque eu tenho mais espaço para que a minha cliente possa se mexer. E eu vou aproximando à medida que eu quero que essa minha luz fique mais suave. Certo? Então procurem trabalhar
com qualquer modificador que vocês tenham, certo? Utilizem ele aproximando e afastando para vocês entenderem o resultado que ele me causa. Beleza? Muito bem. Referente à questão do posicionamento da altura da minha luz. Nossa, está entrando um sol ali muito forte. Esse posicionamento, ele tem algumas... A palavra certa não é regra, porque quando a gente pensa em fotografia, a gente tem que pensar que tudo é possível. Tá? Uma das coisas que eu gosto de colocar é nunca pensar com uma fonte de luz só. Mesmo que eu vá fazer a minha foto como se fosse com uma luz, eu já sempre preparo uma segunda luz para eu ter uma variação daquilo que eu estou fazendo. Certo? Mas vamos lá, eu não vou mostrar algum esquema matador para vocês. Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu trabalho com cada cliente um esquema diferente. Então eu nunca deixo o meu estúdio montado. Certo? Tem fotógrafos que montam um estúdio uma vez na vida e desmontam só quando vai trocar de endereço. Eu não trabalho assim. Cada cliente, eu tiro os meus equipamentos, eu tiro os meus modificadores e quando vier o meu próximo cliente, eu vou montar os modificadores de acordo com aquele cliente. Por quê? Porque um cliente tem... Eu vou virar a câmera um pouquinho por causa daquela luz que está muito forte lá. Cada cliente me diz qual é o tipo de iluminação que eu vou usar para ele. Então, se eu vou fotografar um cliente que tem a pele um pouco mais clara, eu vou usar certos tipos de modificadores. Se a pessoa tem pele mais escura, se a pessoa quer um contraluz, se a pessoa tem muito cabelo, pouco cabelo, se o cabelo é claro, cabelo escuro. Então, para cada situação, eu vou criar uma iluminação específica para aquele cliente. Se não, a Mariazinha, a Luluzinha, a Fernandinha vão ficar sempre com a mesma luz. Aí, qual é a vantagem do cliente em vir fotografar comigo se a prima dela fez exatamente a mesma luz, a amiga da empresa fez exatamente a mesma luz e todo mundo fica muito parecido. Eu não gosto de trabalhar assim. Então, eu aconselho como um professor e um fotógrafo com mais de 44 anos, que vocês se dediquem ao cliente. Ou seja, estude a iluminação para cada caso. Ok? Mas vamos lá. Referente à altura, que é uma das questões importantes que os alunos eles têm uma certa dificuldade em entender. Visualmente, a melhor altura para a gente conseguir uma iluminação interessante, veja, isso a gente pode usar como uma base e depois a gente vai melhorando ela. Você trabalhar numa angulação de 45 graus. Ah, mas por que isso, Manolo? O que isso leva a conseguir uma questão melhor? É uma visão mais psicológica do ser humano. O que acontece? O ser humano, lá nos seus primórdios, eles tinham uma... Imagine um animalzinho que vivia na árvore, tinha que descer para sair comer, ou tinha que sair de uma caverna para ir comer alguma coisa e se proteger dos inimigos, né? De um leão, um tigre, ou sei lá o quê. Então, ele sempre procurava sair no momento quando ele conseguisse antecipar a chegada daquele inimigo. Então, quando ele via que tinha um leão chegando, ele já conseguia se subir numa árvore, ou se esconder, ou ficar quietinho, para que aquele mal passasse. Muito bem. Quando você pensa numa questão da iluminação, quando a minha luz ela incide num ângulo de 45 graus, ela me causa uma sombra longa. E essa minha sombra, ela me permite ver melhor o meu inimigo, certo? E o que acontece? O ser humano inteligente, como nós nos conhecemos, ele tem pouco tempo.
se comparado com o tempo em que nós fomos muito primitivos, quase animais. Então, é tipo uma proporção, nós somos hoje 1% da nossa história. Então, os outros 99% nós aprendemos, como animais, que nos horários onde a luz fazia um ângulo de 45 graus, ou seja, quando a luz fosse mais oblíqua, melhor a gente conseguia ver. Então, mais confortáveis nós ficávamos. E isso, a gente passa essa parte boa dentro da nossa iluminação. Então, sempre que a gente fotografar das 6 da manhã até as 9, 9 e meia da manhã, a gente tem essa luz 45 graus. Sempre que a gente fotografar das 4 e meia, 5 horas até o pôr do sol, a gente tem essa mesma luz em 45 graus. E com isso, a gente agrada o nosso cliente, faz ele se sentir confortável. Então, psicologicamente, é uma luz melhor de usar. Ah, mas então sempre vou ter que fazer assim? Não, é uma base, é um começo para a gente conseguir um resultado comercialmente, certo? Que vai agradar o meu cliente. Tá? Então, quando eu coloco aquele meu octa no ângulo de 45 graus aqui, não é porque a luz vai envolver mais ou menos. Não, é porque o cliente vai ver aquela imagem e vai se sentir mais cômodo, vai se sentir melhor. Quando você faz uma iluminação muito de cima e fica aquelas marcas escuras, lá na nossa pré-história, aquela luz fazia com que a sombra do meu inimigo estivesse projetado para baixo, ou seja, eu não conseguiria enxergá-lo com antecedência. Quando eu via, ele já estava muito próximo, certo? Então entendam, a luz inicialmente, não importa se ela é uma luz de cabelo, se ela é uma luz principal, uma luz de frente ou uma luz de recorte, eu sempre parto do começo em 45 graus. E eu vou graduando à medida que eu vou trabalhando as minhas imagens, tá? Ok? Entenderam? Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que todo resultado exige esforço. O que é o esforço? Pensar, usar a ferramenta que você tenha. Eu tenho 3 flashes, mas eu só uso um. Para que ter 3 então? Vende os outros 2 e vai passear. Não, tem 3, usa 2, 3, procura usar. Então procura perder um pouquinho de tempo, pensar no teu cliente, pensar nas tuas fotos, para você conseguir um estilo, tá, que vai agradar o maior número de pessoas e você vai conseguir ter um resultado muito melhor, até financeiramente. E se vocês precisarem, tá, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, me procurar. Se alguém precisa de uma mentoria, algum material nessa linha, precisa uma consultoria sobre iluminação, inclusive montagem de estúdio, tá? Eu faço inclusive o projeto, desde a parte de compra de equipamento até a criação do fundo infinito. Se vocês precisarem, podem contar comigo. Eu tenho cursos desde softwares, Photoshop, Lightroom, Capture One e cursos bem técnicos, fotografia de estúdio, iluminação de ensaio externo, fotografia publicitária, fotografia de produto e fotografia de eventos, já que eu fotografei mais de 5.000 e poucos eventos na minha carreira. Ok? Espero ter ajudado vocês, espero que a gente consiga evoluir como pessoas e como fotógrafos, e não esqueçam que essa fase complicada que a gente está vivendo já está passando e a gente está na hora de mostrar que nós, profissionais, somos profissionais e bons seres humanos. Ok? Um abraço, felicidades a todos e espero vocês por aí.